maravilhosa da minha vida. Eu adoro falar, eu nem termino com ela. E eu fico feliz com a vida de vocês. Vai ser para sempre agora, viu? Para sempre. Então, eu quando assim não tinha esse hábito de ler a Bíblia, eu tinha assim uma dificuldade muito grande de me amar. Então eu achava que as pessoas não me amavam. Então eu tinha uma inferioridade que a gente carrega no coração. Aí quando eu comecei a prestar atenção na palavra, eu fui assim me relacionando tão bem com Deus e com as pessoas, que hoje eu não fico hora nenhuma sem falar com ele. Então, isso aí que é lindo. Até sábado agora, eu ia receber umas pessoas de casa, amigas, amigos, e eu fico muito preocupada, porque eu tenho 3 cachorros grandes, 2 grandes e um pequeno. Então, eu ficava assim, meu Deus, eu tenho medo de, assim, dos cachorros pegar, assim, porque a gente não sabe reação, mas não pega. Aí que eu falei, Senhor, eu coloco nas suas mãos, abençoe meus cachorros para eles serem bons com as pessoas. Então foi tão bom, você vê a alegria deles no meio das pessoas, então é tudo. É isso aí. Quer dizer, ela entregou e confiou numa coisa animal. E eu vou confirmar. Porque quando eu comecei na renovação, eu fui numa casa e eu fui entrando no quintal, porque eu tinha buscava e eu colocava chuvaco, buscava no pé. Então eu subi em cima de buscava, aí a pessoa falou, Pedro, eu vou fechar o cachorro. O cachorro para a Silvia Verão. Aí eu falei, não. Falei, nossa, sou cachorro. Aí eu fui entrando lá, ele entrou lá, eu falei, passei a mão nele e bato o cachorro. E ó. Então, eu acho que esse relacionamento eu é tão profundo que a gente vai vencendo as barreiras com amor, com tranquilidade, com esperança, com humildade. Porque eu tenho passado, sempre vem essas barreiras, porque é normal da vida, né? Mas eu confio plenamente que Deus é comigo, conosco, com todos e que nos abençoa. Então, nós temos só que louvar e agradecer. Boa noite a todos. Você quer mudar a sua vida nessa noite? Mas verdadeiramente. Havia um povo chamado os Hebreus. Tá? Assim, carta de São Paulo, ou conversa de São Paulo com os Hebreus. É como se fosse nós conversando com São Paulo naquela época, só que hoje nós estamos conversando com a nossa irmã Rosita. E aquele povo tinha as mesmas dúvidas nossa. Ou seja, eu acredito mesmo, jogo toda a minha esperança nessa fé. Olha bem a colocação que eu estou fazendo. As dúvidas deles eram e são as mesmas de muitos daqueles que estão aqui sentados e em pé, conforme é meu caso. Presta bem atenção. São Paulo entra, mas ele entra assim, com todo o fogo do Espírito Santo, e joga como ela jogou nessa noite. E diz assim, presta bem atenção, porque eu sou testemunha de vários fatos ao longo do período que eu comecei
prazer frequentar aqui. Ele diz assim, em São Paulo para os Hebreus, no capítulo 11: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera. Olha só, não aconteceu, porém, você já crê que aquilo se tornou verdade dentro da tua vida. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Olha só, hein? Essa é a fé. Crer naquilo que ainda não aconteceu. E aí ele pega, o capítulo se chama A Fé desde a criação até Abraão. E aí ele começa a falar: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Pela fé Enoque foi levado sem passar pela morte. Pela fé Noé, avisado divinamente daquilo que ainda não se via, levou a sério o oráculo e construiu uma arca, apesar de toda zombaria. Porque o que acontece com o povo? O povo ri daquele que tem a fé bíblica. Por quê? Aquilo ainda não aconteceu, né? Aquilo ainda não se concretizou. Aquilo ainda não se realizou. Mas Noé, ele acreditou e foi construindo. Não havia sinal de dilúvio. Não havia sinal de chuva. Ao contrário, haviam sinais de zombarias, porque ele estava construindo um grande arca para esperar um dilúvio. Então vejam, senhores, quantos de nós temos medo de acreditar como Noé acreditou? E ele vai. Foi pela fé que Abraão deixou tudo que ele tinha, bens, móveis, sai de uma terra onde ele estava consolidado com riquezas, deixa tudo e vai para um deserto e passou a habitar em tendas. A mulher de Abraão, Sara, já era de idade avançada e não poderia ter filho. Pela fé, ela teve o filho. E assim foi. Se vocês quiserem saber todo o relato na Bíblia daqueles que tiveram fé, acreditaram e mudaram a sua vida, e se realizou milagres e prodígios, bênçãos sobre bênçãos, está em Hebreus 11. Pois bem, o capítulo diz hoje, sabe como que você vai vencer os inimigos da tua vida? Pela fé. E a fé é a mesma que mudou a vida daqueles que estavam na Bíblia. Imagine se falassem que Jesus viria e devolveria a vida a Lázaro se alguém acreditar. Aconteceu. Filho da viúva de Naim já indo para a terra. Deus, com a sua benevolência, mandou que Jesus olhasse para as lágrimas daquela viúva. Aquela viúva não abriu a boca, apenas no olhar ele vai e devolve a vida. E assim muitos milagres aconteceram. Hoje nós não temos Jesus tete a tete aqui no visual. Nós temos o Espírito Santo olhando para a lágrima, olhando para a situação